Eu faço um trabalho em presídios há 20 anos, começou em 1989. E, sabe, nos presídios, boa parte das pessoas que acabam presas chegam a essa situação por causa do uso de drogas ilícitas. Né? E você pega um garoto, uma menina viciada em crack, cocaína, maconha, droga que for, e cigarro. Eles largam das outras drogas e não largam do cigarro. A nicotina vicia mais do que a cocaína, vicia mais do que o crack. Então, para pegar uma situação bem atual, você pega esses meninos que estão aí na sarjeta, fumando crack o tempo inteiro. Eles vão presos. Nas cadeias aqui em São Paulo não existe mais crack. O menino passa uns dias meio agitado ali, com um pouco de abstinência e tal, e ele esquece o crack completamente. Mas o cigarro não esquece. Teve um tempo que eu gravei mais de 100 depoimentos, eu perguntava o que é mais difícil largar, o crack ou o cigarro? Eu nunca encontrei um que me dissesse que o crack é mais difícil de largar do que o cigarro. Eu não estou dizendo com isso que o crack seja fácil, mas veja a dificuldade que é largar do cigarro. Você pega animais de laboratórios, pega ratos. Olha, isso é incrível. E vicia esse rato em nicotina, administrando nicotina para ele. E aí você coloca o rato numa gaiola em que ele aperta um botão, ele tem acesso à comida, aperta outro, tem acesso à nicotina. Ele começa a apertar o botão da nicotina o tempo inteiro. Ele esquece de comer para poder apertar o botão da nicotina. Quer dizer, isto é uma demonstração do grau de dependência que a droga provoca. O fumante sem o cigarro, ele enlouquece. É por isso que carrega o cigarro no bolso ou na bolsa, está numa sala, vai atender um telefone, a primeira coisa que faz é pegar o cigarro e levar junto. Porque a crise de abstinência à nicotina provoca ansiedade. E essa ansiedade é desesperadora. How the cigarette? They just told me you're not supposed to smoke. I'm dying. What the fuck is the difference? Yeah, look, I don't want to get in trouble. I just want to... May I please have a cigarette? Yeah. Voltar a morrer. Olha, isso é baseado em realidade. Tem pessoas que chegam a fazer isso. Olha lá. Olha aí. Nossa Senhora. No, keep them, really. I just quit. Ele fala, acabei de parar de fumar. Síndrome de abstinência é o nome dado ao conjunto de sintomas que se instalam quando o dependente interrompe o uso da droga causadora da dependência. Todo fumante que ficou sem cigarros por algumas horas já sentiu na carne os sintomas da abstinência: ansiedade, inquietação, tristeza, irritabilidade, distúrbios do sono, falta de concentração, suores, dor de cabeça, alteração do hábito intestinal, tonturas. A dependência de nicotina é uma doença crônica, incurável. O cérebro do fumante nunca mais voltará ao estado original. Os sintomas da crise de abstinência são responsáveis pelas recaídas dos que tentam parar de fumar, porque basta uma tragada para os sintomas desaparecerem. Resistir às crises de abstinência até que elas desapareçam por completo representa ficar livre. 21 anos dependente do cigarro. E fumante mesmo, compulsiva, de 1 a 2 maços por dia. 7 anos tentando se livrar do vício. Fui buscando tratamentos de todos os tipos, realmente, que hoje em dia a gente pode, né? Como é que a hipnose ela pode ajudar dependentes químicos? Na verdade, a gente fala de dependência pode se dar de várias maneiras, né? A gente tem o álcool e o cigarro, que são duas drogas aí que, por lei, são aceitas, na verdade, né?
estão dentro da lei, mas elas não deixam de também produzir o vício. Nesses dois casos, dá para a gente usar a hipnose para combater o alcoolismo e quem é viciado em fumo? Não só isso, mas os medicamentos. E a dependência, todo ser humano ele tem o seu processo de dependência. Nós usamos normalmente como fuga psicológica. A fuga é uma necessidade inconsciente que faz com que o indivíduo utilize essa fuga num processo de redução da ansiedade ou do próprio desestresse, tornando uma necessidade inconsciente. A pessoa não tem o controle sobre os hábitos e costumes, porque é um processo mental que faz com que a pessoa busque essa dependência. Nesse tratamento, mais ou menos, tem uma previsão de quanto tempo, Luiz, dá para a gente... Dá para se prever, sim. Um tratamento de alcoolismo, por exemplo, nós levamos de 1 a 3 sessões. Por quê? Nós vamos direto no nível inconsciente, onde flui as necessidades do ser humano. Quando existe a pressão psicológica do meio e quando ela não é tratada, o paciente retorna ao vício novamente. Uma simples frase, uma simples pressãozinha faz com que o indivíduo retome com a novamente hipnose, o vício. pode acontecer a recaída do paciente, ou seja, ele voltar aí a tomar bebida ou fumo? Se o meio passar a influenciá-lo, sim, ele pode voltar nesse processo de recaída. Por quê? Porque existe a pressão psicológica do meio sobre o indivíduo. E ninguém, como seres humanos, racionais, ninguém consegue suportar determinadas pressões psicológicas. Se o meio passar a influenciá-lo, sim, ele pode voltar nesse processo de recaída. Por quê? Porque existe a pressão psicológica do meio sobre o indivíduo. E ninguém, como seres humanos, racionais, ninguém consegue suportar determinadas pressões psicológicas. A depressão é um estado emocional, psíquico, totalmente psíquico. Tem a influência fisiológica, com certeza. Ela tem todo um processo de acumulação dentro da memória. Nossa memória é um processo acumulativo, desde o momento da gestação até o momento presente. Então você que está vivenciando esse exato momento, você tem dentro da tua memória informações desde o seu período de gestação. E dentro desse processo acumulativo você tem as vivências do seu dia a dia. Seus sentidos vão absorvendo, através da visão, paladar, tato, olfato, vai absorvendo todos os registros, formando os registros mentais de memória. E, logicamente, a higiene mental dentro da sociedade, do ambiente de trabalho, dentro da família, vão fazer com que a pessoa entre ou não no estado depressivo. Agora, esse copo que o senhor trouxe aí com água é para fazer mais ou menos uma demonstração do que é a depressão, né? Isso. Quer dizer, um copo vazio e uma garrafinha de água. Vamos imaginar que nesse copo é um reservatório, onde nós temos a nossa memória dentro desse reservatório. Quando nós vivemos o nosso dia a dia, esse reservatório ele vai tendo conteúdos, tendo informações. Então vai enchendo. Vai enchendo. E essas informações, o desamor, é o chefe que vai atrapalhando a nossa vida, você quer desenvolver dentro do ambiente de trabalho alguma coisa e não consegue. É o filho. Você chega em casa cansado, é a pressão psicológica da esposa ou do marido em cima de você e vai acumulando. E tudo isso vai fazendo com que, na realidade, o ser humano acaba transbordando a capacidade de memória. Por isso que a gente fala, foi a gota d'água. Foi a gota d'água, exatamente essa que é a gota d'água. Entendi. E chega a um limite, todos nós, todo reservatório tem um limite. Aí a ele hipnose transborda. tira isso